Oi, gente. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os conceitos de força, os conceitos básicos de força e da dinâmica, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma força resultante, para que ela serve, né, como é que ela vai atuar sobre um determinado corpo. E essa força resultante ela é determinada pelo somatório de todas as forças que são aplicadas em um sistema. E essa força, ela tem, como é uma grandeza vetorial, ela vai ter uma intensidade, que vai ser o valor dessa força resultante, uma direção, se ela vai se ela é horizontal, se ela é vertical, se ela vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, e vai ter um sentido positivo ou sentido negativo do movimento. Bom, vamos imaginar as seguintes situações. Na primeira, eu tenho um corpo sólido aí e 3 forças sendo aplicadas sobre ele. Uma de 3, uma de 5 e uma de 7 newtons. E esse corpo, à medida que você aplica essa força, se for maior do que o seu peso, ele vai se deslocar. E qual que é a intensidade dessa força, então, que vai ser aplicada sobre esse primeiro bloco? Como a gente viu aqui, a força resultante é o somatório de todas as forças. Então, você vai somar todas as forças que estão sendo aplicadas a esse corpo. Então, 3 mais 5 mais 7 vai dar um total de quanto? Vai ser igual então, um total de 15 newtons que está sendo aplicado nessa força. E qual que é a direção dessa força? Ela está na direção horizontal e no sentido positivo ou negativo? No sentido positivo, porque está indo da esquerda para a direita. Então, o sentido é positivo. E a segunda situação. Também tem um corpo e eu tenho 2 forças sendo aplicadas, mas elas têm sentidos opostos. Uma está sendo aplicada para a direita e a outra para a esquerda. Então, se está sendo aplicada para a esquerda, esse sinal é negativo. Então, quando você faz o somatório da força 3 mais menos 3 newtons, vai dar uma força resultante igual a 0. E essa força resultante igual a 0 me diz o quê? Diz que esse corpo vai continuar parado. Para que ele se locomova, uma dessas 2 forças tem que ser maior, que é igual está nessa questão aqui. Eu tenho 2 forças em sentidos opostos, mas eu tenho uma força maior. Então, qual que vai ser a intensidade da força resultante nesse terceiro corpo? Então, vai ser mais 7 newtons, menos 3 newtons, porque o sentido do 3 é negativo. Então, vai dar um total aí de 4 newtons. Só que qual que vai ser a direção? Horizontal e o sentido? Positivo também. Porque vai ganhar quem tem a maior força, né? E a maior força está sendo aplicada para a direita. Bom, com isso, né? Newton se dedicou a vários estudos e um deles que teve uma contribuição muito grande para a ciência, para ciências exatas, foram as 3 leis que ele postulou. Onde a primeira lei é chamada de lei de inércia, que diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, assim como todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, até que uma força externa mude esses estados aí, ou de repouso ou de movimento de um corpo. E a gente pode ver nessas 2 ilustrações. Por exemplo, o ônibus está paradinho, né? Então, as pessoas dentro dele também vão estar paradas. Porque todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, até que uma força externa venha e mude esse estado. Então, o motorista começa a acelerar e esse ônibus começa a entrar em movimento. Como o corpo estava parado e começa a ter uma aceleração, as pessoas tendem a ser jogadas para trás no ônibus ou em qualquer automóvel que você esteja. Quando você acelera, seu corpo vai para trás, tá? Porque você estava parado e vai tender a continuar ali no seu estado de repouso. Quando você começa a entrar em equilíbrio, você está na mesma velocidade que o automóvel. Então você está parado, a impressão é que você está parado, mas você percebe que não está quando ele freia. Quando o motorista freia, seu corpo vai lá para frente. Por quê? Porque você estava em movimento junto com o automóvel, mas teve uma força externa que mudou esse estado, então você continua em movimento. Por isso que as pessoas são jogadas agora para frente, porque o seu corpo continua em movimento. Quem está parando é o carro.
tá? Já a segunda lei, ela me diz a intensidade da força. É chamado de princípio da dinâmica, que vai dizer qual a intensidade das forças que são aplicadas sobre os corpos. Na horizontal, essa força ela pode ser calculada pela massa de um corpo vezes a aceleração que ele está sofrendo. Então, a intensidade dessa força vai ser a massa do corpo vezes a sua aceleração. Já horizontalmente falando, a gente tem uma força chamada de força-peso, que é o peso que os corpos exercem sobre a Terra, sobre determinados objetos, e esse peso também é uma força. Então, a gente não pode confundir falando que a gente pesa 70 quilos, 50 quilos. A nossa massa é de 70 quilos, mas o peso, ele também é influenciado pela ação da aceleração. Só que nesse caso, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade, ela varia de acordo com o local que você estiver no espaço. Se você está na Terra, essa gravidade é igual a aproximadamente 9,8. Se você estiver na Lua, essa gravidade já muda. Se você estiver em Marte, essa gravidade também muda. Então, o seu peso muda de acordo com o ponto em que você se encontra no espaço. Tá? Então, o seu peso não é o que aparece lá na balança, o que a gente costuma dizer. E para determinar esse peso, então, é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade do corpo celeste em que ele estiver. E a última lei de Newton que a gente tem é a lei de ação e reação. O que essa lei me diz? Que para toda ação há uma reação, né? Como a gente sempre fala, mas a gente complementa um pouquinho mais esse ditado falando que essa ação vai ter uma reação com a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Olha esse exemplo aí que está ilustrado na imagem. Tem essa moça empurrando aí uma parede e ela está aplicando sobre essa parede uma força de 5 newtons. E essa parede devolve para ela os mesmos 5 newtons, porém tem sentido oposto. Tá? Então, sempre a ação e reação é sempre um par de forças. Uma que age sobre um objeto e a reação desse objeto em um determinado corpo ou no sistema de forças que estão sendo aplicadas ali naquele meio. Tá bom? Então, muito obrigado. Bons estudos. Façam os exemplos de vocês aí do livro, das atividades. E bons estudos.